Botei para gravar. Então, a gente começa, tá? Eu começo a falar para vocês sobre a vida extrauterina, tá? É quando a criança ela já está do lado de fora. Quais são os cuidados que eu preciso ter com essa criança assim que nasce? Então, a gente começa lá em neonatologia, tá? É conhecido como neonatologia ou como RN, tá? Intrauterino, as 2 primeiras semanas ele é conhecido como em zigoto. Depois da 3ª semana até a 7ª ou 8ª semana, vai depender da referência bibliográfica, ele passa a ser chamado de embrião. Quando ele atinge, né, de 25 a 27 semanas até ele nascer 38, 39 semanas, então a criança ela deixa de ser prematura a partir de 37 semanas e 1 dia. Isso tem tudo explicadinho mais lá na frente também. Então, ele passa a ser chamado de feto. Quando essa criança, quando esse feto ele nasce, é aí que ele começa a ser chamado de RN ou de neonato, tá? Então, a gente começa a falar sobre a neonatologia. A gente começa a falar da criança assim que nasce, extrauterino. Vocês começam a entender um pouco melhor em saúde da mulher intrauterino, quais são os cuidados. Então, acredito que todos já tenham passado por saúde da mulher. Por isso que a gente começa a falar agora um pouquinho da criança extrauterino, tá ok? Professora. Oi. Depois me coloca lá no grupo que a Dorimar que me mandou o link da aula. Eu não recebi nada não. Eu entrei agora porque a Dorimar me mandou. Isa, eu coloquei o link para poder estar se inserindo no grupo de saúde da criança. Aí pedi para eles compartilharem, porque eu vi que tinha saído bastante gente desde a última aula de fundamentos. Tá bom? Tá bom. Compartilha no grupo de vocês, que eu sei que vocês têm sozinhos, tá? Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. O neonatologia... Professora. Oi, amor. Boa noite, aqui é a Damiana. Oi, Essa explicação do zigoto, embrião, feto, RN, é porque eu tô sem a apostila. A senhora vai estar explicando aí mais para frente, para a gente estar anotando? Vou sim, Damiana. Vai estar tudo explicadinho sim, tá bom? Tá, aí essa aula vai estar gravada, a senhora vai jogar lá no grupo? Não, essa aula ela vai estar disponibilizada no portal, aquela que vocês vão lá e acessam, tá bom? Porque às vezes a gente não consegue, né? Em casa, a internet é um problema. Mas tá bom, professora. Obrigada pela atenção, tá? Nada, filha. Então, vamos lá. Mais alguém com dúvida? Podemos? Então, vamos lá. Neonatologia é um amplo ramo da medicina humana que trata da saúde do lactente, da criança e do adolescente, e o seu crescimento e desenvolvimento, e a sua oportunidade para pleno amadurecimento como adulto. A responsabilidade do progresso físico, mental e emocional daquele que nasceu é assumida após o seu período neonatal. Então, eu costumo dizer para vocês, né, que a criança, a gente consegue, talvez, moldar, modificar um pouquinho até ela atingir os seus 8 anos. Até atingir os 8 anos, a gente ainda consegue tá modificando essa personalidade. Quando ele atinge 8 anos, a personalidade da criança, ela já está formada, tá? Então, a gente não consegue mudar tanto. A gente vai moldando, né? Igual no relacionamento. Não faz isso, porque é melhor a gente fazer assim. E a criança é a mesma coisa. Se você continuar fazendo, eu vou tirar seu celular, vou desligar a internet, vou colocar de castigo e assim sucessivamente, tá? Então, a criança nasceu. Então, a gente começa a falar das crianças extrauterino assim que nasce. Dentro do centro cirúrgico, a criança está ali junto com a sua mãe já no seu período de puerpério, porque ela pariu, né? Esse período de puerpério vai até 45 dias pelo Ministério da Saúde. 40 a 45 dias.
Quando a criança ela nasce, quais são os cuidados primordiais que eu tenho que ter com essa criança? Primeiro de tudo, é fazer identificação do RN. A importância de estar fazendo essa identificação é para não ter bebês o quê? Trocados dentro da maternidade. Então, quando a criança ela nasce, tá a mãe, ali vai estar a incubadora, aonde vai estar a roupinha, mais a pulseirinha, dizendo que ele é filho né, da mãe, a data de nascimento, o horário que essa criança nasceu, é onde é colocado a pulseirinha, tá? Quando essa criança ela também nasce, né, isso aqui é um aspirador. Quando a criança ela tem uma dificuldade, né, para a troca gasosa, então aqui tem um aspirador para poder fazer com que ela faça essa hematose, né, que é a sua primeira respiração, e a gente consegue falar isso um pouquinho mais à frente de todo o sistema. Aqui embaixo, tá? É o clamp, aonde esse cordão umbilical ele acaba sendo clampeado, tá? Realizar o teste do APGAR nada mais é que você ver a vitalidade dessa criança. Quando o cordão umbilical ele é cortado e clampeado, a criança ela precisa fazer a sua primeira respiração. Então, ela precisa fazer a transformação, né, que é do feto para a neonatologia. Ele precisa converter isso com sucesso, porque através do cordão umbilical, quem faz isso é a mãe. Quando esse cordão umbilical ele é cortado e clampeado, a criança ela precisa fazer a hematose. Então, a avaliação desse APGAR é justamente para isso. Quem é mãe aí, depois vocês dão uma olhadinha na caderneta do filho de vocês. Vai estar escrito APGAR e nesse APGAR vai ver quanto que ele comportou, né? Após ele nasce, né? Quanto tempo ele ficou, que é contada a respiração, tônus musculares, batimentos cardíacos, e ali é um somatório. Então, você soma e tem um total de 10, tá? Então, vai de 0 a 10. Quando tá de 0 a 3 ou a 2, muitas das vezes esse RN ele é submetido a uma ventilação mecânica, né? Que ele acaba tendo um suporte aí ventilatório, tá? Aspiração, se necessário. Quando a gente começa, né, a olhar o nosso RN aqui, ele tá coradinho, ele tá bonitinho. Então, quando ele tá com essa dificuldade respiratória que ele não consegue fazer essa hematose, os lábios já começam a ficar cianótico, tá? A pele dele já começa a ficar pálido. Então, a gente sabe que esse RN ele não está conseguindo converter a sua circulação fetal para a sua circulação neonatal. Então, por isso que muitas das vezes a gente precisa o quê? Aspirar esse RN, porque tem alguma coisa obstruindo as vias aéreas desse RN. Então, por isso que a gente utiliza a aspiração se necessário, tá? Professora, Oi. e quando geralmente ele tá roxinho, é sinal também de alguma complicação? Fala de novo, filha. Quando a criança vai, tipo assim, já nasce roxinha, é sinal também de alguma complicação? Sim, provavelmente se alguma circulação, né, através do cordão umbilical, que a gente dá colar, né, enroladinho no pescoço, ou ele pode estar tendo uma SAM, que é síndrome de aspiração de mecônio, ou ele pode estar tendo uma anóxia perinatal, que é uma falta de oxigenação quando a criança ela nasce. Então, está faltando oxigenação na hora do parto, nível cerebral. Então, por isso que a criança, muitas das vezes, ela fica cianótica, porque está faltando oxigênio. Quando ele está dentro da mãe, quando ele está dentro, né, intrauterino, e a mãe consegue fazer converter isso, é mais fácil. Só que a criança, ela precisa converter a sua circulação fetal para neonatal. É onde ela faz a sua primeira respiração. Quando ela não consegue fazer isso, é onde as crianças acabam nascendo cianótica. Tá, Chuchu? Tá bom, cianótica. Isso, cianótica, tá? Vocês já estão com o pezinho ali já para se formar, tá? A avaliação, né, dos testes primitivos. Essa avaliação... Célia, Oi? meu filho, ele fez 19 anos ontem, né? Ele nasceu com circular de cordão, ele nasceu roxinho, não chorou. Cianótico. E cianótico, né? Isso. Desculpa. E o que acontece? Demorou um tempinho, né? O teste de apegar dele veio bem baixo, se eu não me engano, acho que foi 4. Aí ele entra Foi com bem... suporte ventilatório. Quando é 4, ele entra com suporte ventilatório.
Sim, aí foi bem complicado. Ele não conseguiu nem mamar, porque isso o médico falou, não sei se é verdade, que a circular de cordão, ele estava com muita dificuldade de sugar o leite, aí não mamou. Não consegui dar o peito para ele. Então, quando ele tem essa circular, né, de cordão, o que pode acontecer é, como ele não consegue fazer a troca gasosa, que é a hematose nos alvéolos pulmonares, então ele fica com essa dificuldade. Quanto mais esforço esse RN fizer, a probabilidade, né, dele descompensar é muito maior. Por isso que não é oferecido a amamentação no primeiro momento. Ele não consegue fazer a troca gasosa, está estabilizando, né? Quando a gente coloca esse RN para sugar essa mama, ele vai fazer esforço. É onde ele pode estar entrando com uma dispneia. Por isso que a gente não utiliza a amamentação logo de início. A gente espera esse RN, ele hemodinamicamente ficar estável, tanto que a gente não coloca nem chuquinha, muitas das vezes o quê? É no copinho, é na seringuinha, justamente para isso, para ele poder não fazer o esforço, tá? Entendi. Mas há 19 anos atrás eu não tive essa informação, meti uma madeira, aí não quis. Obrigada, amor. Nada, filha. Professor, Oi. mas esse teste de apigar aí tem limite? Assim, você falou que se tiver 2 ou 3, precisa ir para respiração. Isso. Eu tenho uma tabelinha mais... O normal, qual é o normal? O normal vai ser de 7 a 10. Ah, tá. Entendi. Tá? Ah, não tenho filho, não entendo dessas coisas, não. Não, precisa ter filho, não. Eu tenho uma tabelinha mais à frente que vocês vão ver melhor, tá? Tá bom. Obrigada. Nada, filha. Avaliação dos testes primitivos. Essa avaliação dos testes primitivos nada mais é que quando a gente coloca o dedinho, a criança ela quer sugar. Quando a gente coloca, né, dá o dedinho, né, e a criança ela segura e ali a gente diz que o tônus musculares dela que só fica com o pescocinho pendurado, então a gente está avaliando os tônus musculares. Quando a gente pega essa criança, né, coloca ela em pezinha e ela dá os primeiros passos, a gente também diz que é reflexos primitivos. Teve uma época aí no Facebook que a mulher ela acabou de parir e a médica colocou aquela criança para andar. Então começaram a se dizer que aquela criança ela já nasceu andando. Digo para vocês que é tudo mentira. Isso é reflexo primitivo. Toda criança ela tem esse reflexo primitivo que eles têm uma durabilidade. Umas perdem com 6 meses, a outras perdem com 5. Cada fase da criança, né, ela vai perdendo esses reflexos primitivos que vocês vão ver numa tabelinha também mais à frente, tá? Então, a criança, ela não nasce andando. Se você colocar ela para andar e segurar, ela vai andar. Isso nada mais é que reflexos primitivos. A criança, ela não vai andar, né, teoricamente aí, precocemente, até porque ela não tem o quê? A estrutura ainda de ficar em pé. Então, a criança, ela não vai andar, tá? Se fosse assim, a estrutura dela, a criança já ficava o quê? Durinha. Só que a criança, ela leva um tempo para poder ficar com o corpo o quê? Bem firme, para depois começar a andar, quando ela se sentir realmente, né, firme para poder estar aí deambulando, tá ok? Então, a criança, ela não nasce andando, isso é mais do que reflexos primitivos, tá? Quem diz que a criança nasce andando é mentira, tá ok? Classificação do RN. Essa classificação do RN, né, é o que determina se a criança ela é grande, pequena, tá? Ou adequado para a idade gestacional. Isso aí lembram aquelas tabelinhas que vocês fizeram, né? Que vocês tinham que descobrir a IG da criança, a idade gestacional, que é aquela continha. Somos meses, dividem por 7, não. É justamente isso. A gente trabalha com a IG, tá? Adequado para a idade gestacional, pequeno para a idade gestacional e grande para a idade gestacional. Então, a gente começa a fazer da seguinte forma. 37 semanas e um dia, a gente dá como uma criança prematura. 37 semanas, né? Passando de 2 dias até 42 semanas a termo. Passou de 42 semanas, ele é classificado como pós-termo. Também a gente tem essa tabelinha mais aí à frente, tá?
Quanto ao peso e a IG, né, é com quanto essa criança ela nasceu, né? A gente diz lá que ele nasceu com 200,5, né, 2,5 kg, tá? Mas com quantos centímetros, tá? Então a gente acaba relacionando a isso, mais a sua idade gestacional, tá? Que é IG, idade gestacional. A administração de vitamina, que ela é conhecida como Canaquion, ela é administrada no vasto lateral da coxa dessa criança para evitar doenças hemorrágicas, tá? Então, lembre-se disso. Para que é administrado, tá? O Canaquion, a vitamina, assim que a criança nasce. Justamente para isso, para evitar as síndromes hemorrágicas, tá? Clamp do cordão umbilical, já falei isso quando eu falei lá em cima da identificação. Aquecer o RN, isso é Ultra Mega Power Flex, importantíssimo, tá? Qual a importância de aquecer esse RN? Ele tá dentro, né, da barriga intrauterino, tá? Ali está quentinho. Quando a criança ela sai, tá? Tem um centro cirúrgico que é muito frio e essa criança pode desenvolver o quê? Uma hipotermia. E a queda da temperatura desse RN é muito rápido. Ela cai em cerca de 0,3 graus por minuto. Então, é importante aquecer direto esse RN, tá? Exame físico simplificado, né? Que são os sinais vitais, temperatura, pulso, respiração, PA, tá? Frequência cardíaca é através do oxímetro de pulso, pressão arterial e a saturação, tá? E controle da temperatura. Lembrando que ele estava muito quentinho e ele precisa se adaptar na vida extrauterina aqui fora. Então, a temperatura é um dos controles que a gente faz, tá ok? Dúvidas? A partir de quantos anos que a gente já pode dar a vacina no bracinho da criança? Depois de 1 ano e 15 meses, no caso, né? 1 ano e 3 meses, tá? Tá, obrigada. Então, vamos lá. Zélia, Oi? minhas desventuras na maternidade. Os meus filhos tomavam vacina no bracinho. Nenhuma criança pode tomar? Não, porque não tem musculatura formada. É no vasto lateral da coxa. Será que eu tô lembrando errado? Tá, tem com certeza. Quando eles atingiram uma idade aí maiorzinha que ele começou a tomar injeção. A única a única vacina que ele faz no braço, né? Que é a primeira vacina, é a BCG, porque ela né, ela é administrada intradérmica, precisa formar aquela pápula. Antigamente eram feitas 2 doses, agora é dose única. É onde todo mundo tem a marquinha no braço direito. Todo mundo não, professora. Minha enteada não tem. Não tem? Mas ela é o quê? Novinha? Não tem. Não, ela tá com 17 anos. Não então, tem. Então, ela, Deusira, né? Ela precisa fazer o teste de IgG ou IgG, para poder ver se ela tem a marcação ou não, né? Que são os marcadores do IgG, que ali vai ver se ela está ativo ou não. Então, ela precisa fazer. Caso, né, os marcadores sejam negativos, ela precisa fazer a vacina, tá? Eu tive com ela no posto no posto de vacinação. A enfermeira que estava lá de plantão falou que não tinha necessidade de fazer nada, que é normal não ficar marca. Não. Se fosse hoje, eu diria para você que não, tá? Mas hoje seria o quê? Não fazer aquele processo de inflamação, tá? Mas antes... Não, ela não tem marca nenhuma. Então, 17 anos, tá? Ela precisa ter a marca. Então, ela precisa fazer aí o teste de IgG, tá? O nosso tempo, ele vai acabar se a gente voltar no mesmo link, tá bom? Então, Falou, professora. Obrigada. Ela precisa fazer aí pelo menos o teste.